Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? A respeito de um caso que me aconteceu hoje, de um atendimento, que a cliente me procurou falando que já tinha feito vários tratamentos, tá? Para casos de obsessão, né? Com obsessores. E ela acabou fazendo tratamentos, né? Em centros, em encaminhamento. E veio me procurar hoje falando que ela se sente ainda, né, pesada, não dorme direito, escuta vozes, tá? Então, assim, dentro do meu entendimento, né, trabalhando dentro da parte espiritual, o que que eu tenho, assim, para falar, o que que foi conversado, né, para falar a respeito de como lidar com essa situação de obsessores. Bom, vamos lá. Se são obsessores, né, que por conta de alguma energia que você abriu brecha na sua aura, de um momento que você teve de raiva, um momento negativo e acabou atraindo algum tipo de energia ou algum obsessor, né, ou encosto, como a pessoa quiser chamar, que esteja atrapalhando, sugando a sua energia. Isso dá para se tirar, né? Ou fazendo uma limpeza espiritual, tomando passes, fazendo tratamentos até com o reiki, mudando, né, a sua forma de pensar, mudando o que você fala, mudando a sua frequência, tá? Então, é assim, outra coisa, se for obsessor que a pessoa já traz de outras vidas, tá? Que um exemplo é a pessoa tinha um amigo e naquela vida passada ele acabou traindo, matando ou fazendo, tendo perdas, e que esse espírito, né, que depois morreu, virou espírito, e ele ficou com essa raiva e ficou tendo nessa obsessão diariamente. Isso daí geralmente tratamentos assim não tira. Isso, o que vai tirar isso é você agindo com amor em relação a tudo que você faz, é você fazendo muita oração do perdão, tá? Principalmente o que diz respeito a perdão ligado à parte do passado, de karmas, neutralizações. Então isso daí acaba funcionando, mas é meio que você acaba esgotando, tá? Esse obsessor de tanto vibrar positivo, de tanto oração do perdão, pedindo, implorando, que você aceita que foi um erro, né? Às vezes a pessoa não tem consciência do que foi feito. Eu dei um exemplo de a pessoa ter tirado a vida, coisa assim, mas pode ser N casos, né? Desde até o interrompimento de um relacionamento, a pessoa amava muito a outra pessoa, o outro foi lá e, sei lá, pegou. Então, a gente nunca sabe o que pode vir a trazer a raiva, né, de uma pessoa à tona, a ponto de depois que passamos para o plano espiritual, essa pessoa ainda continue, né, tendo essa raiva e não perdoando. E quando reencarnamos, às vezes esse espírito não reencarna e fica aquela obsessão em cima da pessoa. Ou às vezes reencarna, né, e é alguém da nossa família. Então, assim, existem N possibilidades, tá, de ter obsessor, principalmente obsessor em vida, encarnado, né, que na outra vida tivemos os atritos, ou sei lá mais o que, e nessa vida vem para poder arrumar, ajustar a situação e é aquela perseguição sempre, né? Então eu chamo isso assim de obsessor encarnado, porque tem gente que ela perturba tanto, às vezes a pessoa, né, na vida, ou às vezes uma pessoa de um vizinho, ou alguém, um parente, alguma coisa, que acaba virando um obsessor da pessoa, de tanto que ela atrapalha a vida da pessoa, tá? Mas vamos falar dos obsessores do plano espiritual, que está em espírito. O que tiver de coisas ligado a vidas passadas que você carrega aquele obsessor com ligações
de vidas passadas, isso exige um tratamento mais a fundo, tá? Aonde você acaba, de tanta oração do perdão, de tanto tentar convencer o espírito que aquilo não é válido, que aquela situação dele presa na nossa energia, ele também cai cada vez mais, ele não se recupera, ele não evolui. Então, é um tratamento que eu diria de orações do perdão, tá? Que é de você, de quem está sendo obsidiado, para com o obsessor, tá? Então, por que que às vezes a pessoa vai no centro? Com certeza, às vezes eles, né? Muitas vezes eles vêm, né? Porque tem as pessoas que têm a vidência, a sensibilidade lá. Eles acabam vendo que existe, mas às vezes o obsessor já é da pessoa de outras encarnações, entendeu? Às vezes de uma, de duas, às vezes de 10 atrás. A única pessoa que pode fazer esse desligamento é a pessoa que está sendo obsidiada. Um passe, um tratamento espírita, isso vai ajudar? Óbvio que vai, mas é por um período, tá? Então vamos supor, não, pode ficar tranquila, o obsessor foi encaminhado, ele já foi para um outro plano. Se você der uma brecha na sua energia, nos seus pensamentos, aonde tenha a mesma conexão com aquele obsessor, ele vai voltar, tá? Então é o caso dessa pessoa com quem eu estava conversando hoje, que ela fez vários tratamentos e ela veio me procurar. E não adianta fazer não adianta, porque, como eu falo, é um afastamento temporário, tá? Se é obsessor, que a pessoa tá agora aqui, alguém fez trabalho para tentar prejudicar, e veio obsessor, e veio, sei lá, um Zegunski, Umba, o pombagira negativa tentando atrapalhar o relacionamento, se for esses casos, tá? De obsessão de espíritos que foram mandados, enviados, ou que você acabou atraindo por conta de algum descuido, isso um tratamento espiritual, um passe, um ebó, um tratamento de reiki, isso tudo vai sim encaminhar e tirar, tá? Uma coisa para esse obsessor não voltar, é manter a nossa frequência. Muito eu falo para as pessoas com quem eu converso a respeito da importância dos banhos de ervas, das orações, de não deixar a frequência cair, tá? Então eu vou pegar aqui uma imagenzinha que eu tenho aqui, ó, para explicar para vocês, assim, bem a grosso modo, como que funciona, tá? Então, vocês têm aqui, ó, a energia de vocês, tá? É essa fitinha, ó, e aqui são vocês. Quando a gente não cuida da nossa energia, o que que acontece? Cada negatividade, cada situação que mandam, desejam, enviam, isso vai, ó, afetando essa fitinha, tá? Então, vem uma, vem duas, aí vem os nossos pensamentos, aí vem a nossa irritação. Então, assim, a nossa frequência, ela acaba baixando, tá? Então, quando ela baixa, para levantar ela, banhos de ervas, mantras, orações, tá? Isso faz com que ela fique novamente fortalecida. Por que que às vezes alguma pessoa entra na energia, na frequência dela, um obsessor, e tá difícil de tirar? Aí vai lá uma pessoa, faz uma desobsessão, tira, tá? Só que a aura da pessoa ainda tá enfraquecida. O que que vai fortalecer essa aura dela? Os mantras, as orações, os banhos de ervas. Depois da tirada desse obsessor, se a pessoa se fortalecer, mudar a frequência dela, isso não volta. Agora, tirou, beleza, bacana, vou continuar. E ela continuar no mesmo padrão de pensamentos e de atitudes, vai voltar, tá? Então, o que que mantém a nossa vibração, a nossa aura intacta? Os nossos banhos, tá? Eu gosto muito de trabalhar com coisas ligadas à natureza. Tem pessoas que gostam de colocar nos chakras as pedras que elas também têm, emanam energia, são coisas da natureza.
já foi provado pela radiestesia, né, que elas emanam energia, faz essa conexão de transmutação, tá? Então é o fortalecimento da energia que vai evitar com que esses obsessores te atingem ou eles voltem. Tem casos que eu pego de pessoas que eu sei que está sendo demandada assim, hora atrás hora. Demanda e quer prejudicar, e quer cortar o relacionamento da pessoa, quer que ela tenha prejuízos. Por que essa pessoa não cai? Ela tem a proteção dela espiritual, só que ela cuida da proteção dela, tá? Então ela cuida do anjo da guarda, ela cuida da energia dela. E outra, ela não entra na frequência dessa energia baixa. Quando a gente está irradiando, tá, luz, esses espíritos de baixa vibração, eles não conseguem chegar. Então eles não conseguem te atingir. Eles podem dar uma raspada, mas pronto, você mantendo aquela vibração, aquela frequência, só vai raspar, não vai pegar. Então assim, eu conheço pessoas que têm demanda atrás de demanda, e eu acabo vendo, né, na carta, mas aquela pessoa não cai a frequência dela. Então ela vive feliz, tem dias que ela passa estressada, mas chega em casa, ela faz a meditação dela, a oração dela. Então a frequência dela não cai. Então as pessoas vão se matar de fazer trabalho, de desejar o mal, de desejar queda, de fazer fofoca, seja lá o que for. Essas vibrações não vão chegar. Por quê? Porque ela cuida da energia e da frequência dela, tá? Então, mesmo que você tenha um obsessor que seja de outras vidas, o processo vem de dentro de você para fora. O que é externo, passe, limpeza, isso tudo ajuda? Óbvio que ajuda, mas você precisa também fazer a mudança da frequência de que você está, porque você está atraindo ainda isso, tá? Então chega uma hora que a sua frequência fica tão boa, você fica tão forte, você passa tanta luz, que esse obsessor fica tentando e ele não consegue te atingir. Por qual motivo? Ele não consegue o objetivo dele, que é te derrubar, que é te irritar, que é te deixar para baixo, que é que você tenha perdas. Mas por quê? Porque você está protegendo a sua frequência, a sua aura, e ele acaba ficando esgotado, né? Então eu vejo que muitos acabam até desistindo de obsidiar por conta de não ter sucesso no que está fazendo, tá? Quando vem de coisas mandadas, de trabalhos, né, mandados, enviados na direção de alguém, o tratamento é o mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa necessita de fazer uma limpeza espiritual para ela poder se fortalecer e manter, tá? Aí a pessoa fala assim para mim, eu tento, eu faço oração, eu faço isso, mas não resolve. O fulano vai, vive, vai pra balada, bebe, faz um monte de coisa e nada acontece. Mas o fulano, ele vive feliz, ele é alegre, ele é grato. Então a frequência dele não cai, tá? É óbvio que quando nós consumimos, né, a bebida alcoólica, por exemplo, a nossa energia, a nossa aura, ela abre que nem se fosse um buraquinho. E assim, é como se o nosso anjo da guarda fosse tomando uma distância da nossa proteção, aonde traz espíritos, obsessores, que dependem do vício do álcool, e eles acabam juntando na sua aura. Por isso, muitas vezes, tem pessoas que nem bebem muito e falam, nossa, eu apaguei, eu nem lembro do que eu fiz, eu não lembro onde eu estava, eu não lembro direito o que aconteceu. Mas tudo isso é por quê? Porque ela recebe esse choque de energia de um outro espírito que também tem essa frequência, né, do vício, e é onde acaba tendo essa invasão na energia. Uns mais sensíveis, outros menos, tá? Então, assim, não dá para eu falar isso num modo geral que para todo mundo é assim. Para algumas pessoas são assim. Então, assim, teve gente que já chegou
para eu conversar, e aquela pessoa tinha tomado lá uma cerveja. Na hora, assim, como eu trabalho muito com a parte espiritual, eu já sinto, mesmo não sabendo que a pessoa bebeu. Fiquei sabendo depois. Eu já sinto aquela frequência mais baixa, sabe? Então é como se aquilo começasse a dar uma embrulhada no estômago. Então você não, quando a pessoa está bem energeticamente, ela nem consegue ficar perto de pessoas assim. É óbvio que eu também tenho as minhas quedas, mas eu procuro sempre estar me alinhando energeticamente para que eu não tenha esses ataques espirituais, né, de obsessores. E onde abre muito campo para ter e absorver isso é não cuidando da energia, tá? Brigas, são esses programas que às vezes acabam passando muita coisa de acidente, coisas que deixam a gente com raiva, coisas que mexem com o nosso emocional e o nosso mental, onde a gente também abre brecha, tá? Para que essas energias mais pesadas acabam invadindo a nossa energia e muitas vezes derrubando, né? A gente fica para baixo, fica desanimado. Então, às vezes, se você já acorda se sentindo meio para baixo, meio sem ânimo de fazer as coisas, eu sugiro que você, não, às vezes a pessoa trabalhou até tarde, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é uma pessoa que algumas vezes, na hora que levanta, já levanta cansado, parece que está sem energia. Então, tenta fazer um mantra, escuta, procura mesmo no YouTube, um mantra para poder estar alinhando e trazendo de novo uma frequência positiva, tá? Quando nós escutamos um mantra, seja ele mesmo 3 minutinhos, 10 minutinhos, todas as células do nosso corpo, elas ficam vibrando naquela frequência daquele som que nós estamos escutando. Então, isso mexe com toda a nossa estrutura energética, o corpo todo acaba vibrando naquela frequência e você acaba se sentindo ou relaxado, né? Porque às vezes a pessoa fica muito agitada quando tem alguma coisa que encosta, ou quando ela está sem energia, é como se ela tivesse assim, sabe quando a pessoa tá sem comer, tá se sentindo fraca, vai lá e se alimenta e a energia volta? É mais ou menos isso, tá? Então você volta a sua energia, você volta a sua frequência e volta a fortalecer para não ter e sofrer esse tipo de ataque espiritual, tá? Outra coisa que eu também falo para as pessoas, que o que ajuda muito a tirar esses tipos de obsessão, ainda mais quando é de vidas passadas, é fazendo o bem, tá? Então mesmo que ele fique lá tentando para te irritar, para você perder a paciência, ou ter uma discussão ali, ou entra no grupo do condomínio e quer discutir. Então, esse tipo, né, de tentativa, quando você faz o bem, quando você faz as coisas por amor, quando você faz a caridade, quando você é bom, tá, com as pessoas, independente de ter alguma recompensa ou não, tá? Eles também não conseguem chegar nesse tipo de vibração, tá? Porque você está vibrando o quê? O amor, a caridade, você está numa outra frequência. Então, o obsessor, ele não consegue te atingir com essa frequência. Agora, tem gente que fala assim, mas eu vou lá, eu dou roupa lá nos velhinhos, eu visito lá os asilos. Mas tem gente que depois chega em casa, né, e fica falando mal do vizinho, então assim, baixa a frequência do mesmo jeito, tá? É como se falasse para algumas pessoas, e ainda tem gente que talvez questione a situação de que cuidar da própria vida, da própria energia, é um bem que ela faz pro caminho dela mesma, tá? Então tem muita gente que é preocupada com o que o outro falou, com o que o outro fez, ou de mostrar que está fazendo um bem ou alguma coisa a alguém. Então prefira fazer, e nem às vezes precisa mostrar, ou se quiser mostrar para incentivar outras pessoas a estarem fazendo também, eu acho muito bacana, é válido, mas fazer por amor, tá? Ajudar por amor.
Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer porque lá na frente eu não vou ter o karma tal, o karma... Mesmo que for por interesse, faça, porque mesmo assim é positivo, entendeu? Gera positivo. Falar, eu vou fazer porque lá na frente eu não quero um karma X, um karma Y, tô com a minha consciência tranquila que eu fiz. Então é melhor às vezes a pessoa fazer por interesse do que também não fazer nada, né? Tem muita gente no mundo precisando de ajuda, precisando de uma conversa, precisando de um alimento, precisando de um monte de coisas que pra gente às vezes é pouco, mas pra ele é muito, entendeu? Então isso também são coisas, você fazendo bem, aquilo fortifica o seu espiritual, fortalece, e é onde você, esses ataques, tá? Seja ele de magia, de obsessor, de energias intrusas, ou a energia que veio acompanhar daquela pessoa e quer entrar na sua, eles não conseguem, porque a frequência não permite que isso aconteça, tá? Então é isso, eu quis hoje dar um exemplo para vocês de assunto a respeito de obsessor, tá? E volto a falar, para tratar esses obsessores ligados a vidas passadas, que você já, às vezes já foi num centro, já fez tratamentos espirituais e vê que não resolveu, muita oração do perdão. Oração do perdão, oração do perdão. Ah, mas vou fazer oração do perdão para quem? Oração do perdão e para ser perdoado, tá? Inclusive eu tenho uma oração aqui que eu peguei, a oração que a Cristina Cairo, né, colocou. Ela é muito boa, tá? Então, ao mesmo tempo que ela fala de você pedir, né, para o perdão para alguém, você também pede para ser perdoado, porque nós também tivemos o nosso erro, né? Se essa energia está conectada com você, algo do passado aconteceu, tá? Então, assim, a melhor forma de tratar isso, quando é um obsessor de vidas passadas, é muita oração do perdão, tá? Muito se vê, eu vejo também as pessoas falando pra mim, eu tô passando coisa que eu não mereço, que eu não... Muda a frequência, tá? Muda a frequência que você consegue mudar toda a situação ao seu redor, tá? Então é situação de muita briga dentro de casa, isso é sinal também, às vezes, de obsessores, tá? Em casa, você pode estar fazendo as orações na sua casa. Como eu falei, a melhor coisa que tem para manter a energia alinhada são os mantras e as orações, tá? Na minha opinião, pelo conhecimento que eu tenho ligado à parte espiritual. Talvez você conheça um outro que te faz bem. Então, assim, é praticar e se puder passar, né, para outras pessoas que sofrem, às vezes, algum desses males, não guarde a informação para você, passe, ajude. Isso sempre vai ser um pontinho para você lá na frente, tá? Quando a gente ajuda uma pessoa, a frequência de ajuda, ela multiplica 300, tá? Então, exemplo, eu ajudei o João. Atrás do João tem outros espíritos, outras pessoas que vão poder também usar dessa ajuda, né, nessa frequência. Atrás dele, atrás daquele tem mais 2, atrás daqueles 2 tem mais 4. Então, assim, aquilo é que nem uma onda, né? Ela vai expandindo. Então, nunca guarde coisas que você sabe que pode ajudar, informações que pode levantar alguém espiritualmente, energeticamente, porque cada um que você ajuda, isso é a frequência, tá? Ela vai para mais um monte. Então, é que eu falei, daquele 1 tem mais 2, daquele 2 são mais 4. E isso vai, porque mesmo em espírito, karmas que essa pessoa tenha, aquela situação dele do passado de lidar com o que ele está passando, vai repercutindo, entendeu? Então, nem sei se vocês entenderam direito o que eu falei, mas é mais ou menos isso. Você faz para um e reflete em outras pessoas que estão atrás daquele um que você ajudou, tá? Então, o nosso assunto hoje foi meio rapidinho por conta disso, né? Rapidinho mais ou menos. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar para mim no canal, pode estar colocando. O que eu souber, eu vou estar explicando. E o que vocês tiverem de opinião que
em relação a não concordar com o que eu estou passando, passe a sua opinião também. Eu acho que sempre um ajudando o outro, um refletindo em cima do pensamento, do estudo do outro, eu acho que é uma troca bem bacana e eu sempre estou aberta para isso, tá? Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. E se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam de tratar aqui espiritualmente, ou alguma simpatia, vocês podem estar colocando para mim. Eu vou subir aqui essa semana ainda um vídeo muito bom para quem quer e precisa vender um imóvel, tá? Seja ele residencial, seja ele comercial, é uma simpatia infalível, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.